Você toma bomba? Ou você conhece alguém que tome esteroides anabolizantes? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu parei de utilizar os esteroides e o porquê que eu parei. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre meu propósito. Vou deixar até um card aqui em cima para que você assista esse vídeo mais tarde. Porém, quando eu fiz esse vídeo eu falei assim, eu nunca contei esse testemunho aqui no YouTube de uma forma na íntegra. Porque é muito fácil eu falar assim, eu parei, tomei uma decisão. Não foi uma decisão fácil e teve um porquê de eu parar. E com certeza foi através da palavra do Senhor, porque se dependesse só de mim, da minha carnalidade, com certeza até hoje eu faria uso. E se você é uma pessoa que está fazendo uso de esteroides, de testosterona, dando a desculpa, porque a maioria das desculpas que os homens dão hoje é reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela não é feita pelo seu achismo, ou porque o seu amigo está tomando uma dose X e para ele funciona e você vai na mesma, compra sem receita, fora de uma farmácia, e aí você está cometendo um crime, como um outro vídeo que eu já fiz aqui também. A ideia não é falar sobre isso hoje, a ideia é te trazer clareza, porque se você realmente precisa de reposição, você precisa buscar um médico. Agora, se você está fazendo isso por conta própria, você está agindo não só de uma forma ilícita, mas você está comprometendo a sua saúde. Então, eu resolvi contar aqui meu testemunho na íntegra para que possa edificar a sua vida também. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você tem buscado se aperfeiçoar tanto na sua hombridade quanto na sua liderança, ou aumentar a sua performance, o seu desempenho, a sua testosterona, só que de uma forma totalmente natural, já se inscreve aqui no canal. Porque todas as terças e quintas tem um vídeo novo aqui e nós abordaremos esses temas, justamente para que você, como homem, seja edificado e avance aí na sua vida. Fechado? Dito isso, bora comigo pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade Performance. Aqui é Paulo Chiodi, sou o idealizador desse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar como eu parei de tomar os esteroides anabolizantes e o porquê. Porque não é fácil. E se dependesse só de mim, com certeza até hoje eu estaria tomando. Mas se você vem fazendo uso dessas substâncias e se você as adquire de uma forma ilícita, como eu adquiria, eu te aconselho a ficar comigo até o final desse vídeo. Porque hoje eu vou revelar algumas coisas aqui que talvez você não saiba, talvez você saiba, mas que possa te trazer clareza e você tome ali o seu, pelo menos fique com uma pulguinha atrás da orelha e comece a pensar a respeito disso. Eu vim de um escopo onde com 22 anos de idade comecei a treinar. Eu era um atleta, eu era ex-tenista, eu era tenista, joguei tênis até meus 22 anos, então era só a capinha da gaita, pesava 68 quilos, porque um tenista tem que ser leve, mas quando eu vi que não seria mais profissional, já estava dando aula de tênis, eu entrei na faculdade de educação física e conheci um pessoal que já era da maromba, comecei a treinar, e naquela época, né, estamos falando aí de 24 anos atrás, você não precisava de uma receita médica para comprar uma testosterona, um anabolizante, assim por dizer, né, na farmácia. Só dando uma pausa aqui. O que é o esteroide? O esteroide é um medicamento. Tá? Então se você não sabe o que é um anabolizante, ele é um medicamento que ele tem um fim, sim. Ele não serve só para ganhar massa muscular. Aliás, ele não é vendido para isso. Né? Uma testosterona ali que você vai comprar na farmácia, ela serve para quê? Para melhorar a sua produção de testosterona, porque tem pessoas que não produzem, né, ou que produzem muito pouco, enfim, fazer reposição hormonal. Naquela época, ou seja, antes de voltar, qual que é a diferença entre o uso, né, para reposição e para quem usa para performance? É a quantidade. Então, eu falo que a diferença entre o medicamento e a droga é a dose. Então, você imagina que quando eu comecei a usar hormônio, e naquela época, voltando aqui, não precisava de receita, o nosso professor, que nem era professor, ele era um serralheiro, só que ele era da maromba, e ele dava aula para nós, que a gente treinava numa academia que era uma garagem. Ele falou, cara, passa lá no Vandeco ali, que é o dono da farmácia, e na segunda você vai tomar uma Deca, na terça você toma uma Deposteron, na quarta você toma uma Durateston e vai tomando. Era assim, e a gente chegava lá pro Vandeco, ô Vandeco, o Serginho da serralheria ali falou pra gente passar aqui, ó, falou que você, pra dar tal remédio, a gente não sabia nem que era injeção. Imagina, um monte de gente já saía da tangente ali, porque tem um monte de gente que tinha medo de tomar injeção, já não tomava. E assim comecei a minha jornada.
em menos de 2 anos eu estava com uma ginecomastia. O que é ginecomastia? Quando você vai ter muita testosterona, consequentemente existe uma aromatase, que é quando a conversão do hormônio para hormônio feminino, e me deu aquela tetinha, né, como se fosse desenvolver um mamilo mesmo ali, ou seja, tive que fazer uma cirurgia plástica 2 anos e pouquinho depois que eu comecei a treinar. Mas, enfim, a gente comprava assim. Então, o anabolizante, né, a gente começou a utilizar de uma forma totalmente, a gente não sabia nem o que estava fazendo. Então, para vocês entenderem que antigamente a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Hoje a internet está aí, né, assim, aberta para que vocês tenham o melhor do conteúdo, para que vocês não caiam nos mesmos erros que nós caímos lá atrás. Mas enfim, comecei a fazer isso, comecei a ganhar massa muscular e comecei a me desenvolver, e ali eu comecei a entender do meu físico, mas demorou ali uns 5 anos para que eu realmente, com dieta, pegando algumas pessoas que me orientassem de forma verdadeira, porque assim, eu tomava um monte de anabolizante, mas não sabia que tinha que comer proteína, por exemplo, para crescer músculo, né? E aí o serralheiro não sabia disso, ele era grande porque arroz, feijão e carne sempre cresce. Mas eu ia pra balada, eu fazia um monte de coisa errada, então não tinha uma evolução. Até um dia que um cara falou assim: ô lindão, você é burro, né? Se você tá tomando um medicamento, você não pode consumir álcool, você tem que dormir, você tem que comer 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu lembro até hoje que eu cheguei e falei: cara, o que é proteína, né? E o cara assim: pô, é carne, é peixe, é frango, é ovo, é whey protein. Não adianta você tomar uma dose de whey protein, você tem que calcular. E o cara foi me dando aquela aula. E nisso, o meu corpo foi desenvolvendo, porque eu acredito que eu já tinha uma aptidão, né, por ser esportista, e acabei começando a competir. Quando a gente começa a competir no mundo do fisiculturismo, aí a gente parte para um outro nível de uso de esteroides, né? Vai para outros, não só o que você compra em farmácia, você começa a consumir coisas, enfim, sabidas aí, não quero nem falar o nome das drogas aqui, mas são vários tipos de drogas que compõem uma preparação de um atleta. Só que até então, e eu era personal trainer, tinha um baita de um físico bacana, aquilo começou a me gerar mais clientes. Naquela época ninguém ganhava dinheiro com o esporte, mas aquilo me trouxe autoridade. Ou seja, na minha região só tinha eu que era atleta, na academia que eu trabalhava, aquilo me gerou muitos alunos de consultoria, muitos alunos de personal, ou seja, aquilo me trazia autoridade, eu achava aquilo o máximo. E, enfim, fui fazendo isso, comecei a me preparar em 2009, tá? Nós estamos falando assim, 2009, 2010, e eu fui parar de me preparar em 2014, perdão, foi a minha última competição oficial. Eu acabei competindo depois em 2017, mas eu fiz uma preparaçãozinha porque eu sempre gostei de fazer dieta, etc. Tava legal, fui lá e subi no palco, mas não foi uma preparação assim. Mas foi em 2017 que eu me converto, né? E aí sim, um monte de coisa começou, fichas começaram a cair. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, na verdade, né? Como é que eu parei? Eu só parei porque em 2014, na verdade, na última competição oficial, assim que terminou a competição, eu tive ao subir no palco, foi a primeira vez que eu vi acontecer aquilo, né? Eu já tinha visto histórias, mas quando acontece do nosso lado é sempre pior. Um atleta que estava subindo no palco teve um problema de saúde ali, teve um mal súbito e pum, apagou. Um cara de 120 quilos, o cara era um monstro, com certeza ele seria o campeão da noite naquela competição, não tinha ninguém melhor que ele. Passou mal, SAMU, levou para o hospital, e aí a gente ficou sabendo que ele tinha tido uma parada renal dos 2 rins, pela desidratação, pelo uso, porque o atleta não usa só o anabolizante, ele usa diurético, ele usa estimulador para aumentar a frequência, né? Vasodilatadores, pulmonil para aumentar ali a broncodilatação, queimar mais gordura, enfim, um monte de medicamentos. Enfim, o rim do cara não aguentou, ele perdeu 40 quilos, ele veio a óbito. E aí todo mundo dá uma assustada, mas você nunca acha que vai acontecer com você, né? E aí, né, depois que eu saí dessa competição, eu tive um grave problema de saúde, porque eu não tinha grana, né? Não tinha grana para fazer uma terapia pós-ciclo ali, fazer uma recuperação muito bacana, e ali eu tive meu primeiro problema grave, né, que envolveu um problema cardíaco. Aquilo começou a resultar
numa insuficiência de hormonal, e eu acabei entrando numa andropausa precoce. Você imagina, 35 anos eu tinha na época, e você impotente sexual, essa é a verdade, porque meu corpo não produzia mais, e aquilo me desencadeou uma depressão, e ali começou a minha primeira dor, né? Porque eu amava fazer aquilo, mas eu estava totalmente degringolado. Quando eu voltei já usando droga de novo para ver se melhorava, e você está sempre mascarando o problema. E foi em 2017 que eu tive meu primeiro encontro com Deus. Eu já comecei a frequentar a igreja em 2015, foi quando eu conheci a minha atual esposa, mas um pé lá, outro cá, ainda não tinha entendido o que era viver para Jesus, e ali eu continuava treinando, tomando minhas coisas e fazendo, não competia mais, e indo para a igreja. Até um dia que o pastor da nossa igreja me pediu para ler o capítulo 1 de Daniel. Eu li, não entendi nada, passaram esse algum tempo, eu comecei a dar aula para um pastor, nem sabia que ele era pastor. Aí numa conversa ele falou que ele era pastor, tal, e ele, cara, senti do Espírito Santo de você ler o capítulo 1 de Daniel. Eu falei, caraca, que coincidência, né? Meu pastor também pediu para ler e tal, mas eu não entendi nada. Assim, não faz sentido para mim. Já vou falar, se você nunca leu, já vou compartilhar. Passou mais 1 ano e meio, de repente uma evangelista, né, foi transferida do Rio de Janeiro, começou a sentar, transferida para a mesma área da minha esposa, e começou a morar no nosso prédio, aquelas cristocidências, e um dia ela vai na minha casa e fala assim, a gente estava estudando a Bíblia, e ela falou assim, ó, o Espírito Santo me falou para que você leia o capítulo 1 de Daniel, mas, foi a primeira vez, eu falei assim, não é para você ler da forma que você está lendo. Praticamente eu tomei tão susto, falei assim, cara, essa mulher tem visões, e realmente ela era uma profeta de Deus, e ela falou assim, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai louvar a Deus, você vai orar, e vai pedir a revelação do que você está lendo. E o capítulo 1 de Daniel, resumidamente, né, Daniel é preso como escravo pelo rei Nabucodonosor, mas ele já era um cara bem afeiçoado, e ele é separado para servir dentro do palácio, ele não ia ficar como um escravo qualquer, ele ia ser um escravo da alta patente ali, servir o rei. Então esses que iam servir o rei tinham um tratamento diferente. Eles comiam das comidas do rei, eles bebiam o vinho do rei, eles tinham um tratamento diferenciado. Só que essas carnes que eles comiam eram carnes que eram consagradas a outros deuses. E Daniel era um homem temente a Deus. E ele falou, cara, eu não posso me contaminar com essas carnes. E ele decidiu. Então a palavra que mais me marcou foi decisão. Ele decidiu que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. Então foi uma decisão para que ele não se contaminasse mais com as iguarias do rei. Foi e conversou com o chefe dos eunucos lá que cuidavam deles e falou, cara, eu não quero comer dessa comida. Eu posso ficar tomando água e comendo legumes? E aí o eunuco falou assim, jamais, porque se você ficar mais fraco, se você ficar feio, se ficar mal da cabeça, o rei vai mandar me matar. E aí ele teve graça perante o eunuco e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer, eu aqui meus amigos, tá, mais os 3 amigos de Daniel, falou assim, deixa a gente fazer essa dieta à base de legumes e água. Se daqui 10 dias a gente não estiver dentro das qualidades que você tem por necessidade, por prioridade, a gente come do que você mandar. E aí o eunuco teve compaixão ali, ele teve graça do eunuco, e o eunuco falou assim, tá bom, então vamos fazer o teste. E a Bíblia descreve que depois de 10 dias, tomando água e comendo legumes, Daniel e seus amigos estavam mais fortes de carne, mais doutos de sabedoria, mais bonitos, e ainda receberam o dom de revelações de sonhos. Ponto. O capítulo continua, e eu li, esse era o que eu tinha que ter entendido. Eu não entendi na época. Falei, caraca, né? Você que treina, quem que fica mais forte comendo legumes e tomando água? Isso fisiologicamente é impossível. E eu só ficava nisso. E os pastores e todo mundo que eu conversava sobre esse assunto, falei, pastor, isso não faz sentido para mim. Não estou falando que a fé de Daniel, que Deus, né, através desse jejum, não tenha feito isso por Daniel, mas isso não cabia para mim, né? Eu não conseguia entender. E quando eu fechei a porta do meu quarto, e aí foi como eu me converti. Foi nesse dia que eu tomei a decisão de parar de tomar anabolizante.
eu estava lá orando e de repente, pum, subiu essa frase, né? Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Na hora, foi a primeira vez que eu tive uma revelação da palavra. Eu escutei a voz do Espírito Santo praticamente audível, falando assim, quais são as iguarias que eu já pedi para você parar de usar e você continua usando. Parecia que eu tinha tomado um soco na boca do estômago. Eu tava no chão do meu quarto. Eu falei assim, uau. E assim, eu falei assim, caraca, é isso. Eu estou me contaminando com as iguarias. Quais são as minhas iguarias? São os esteroides anabolizantes. Vou jogar essa pergunta para você, meu irmão. Quais são as suas iguarias? O que tem te roubado do Senhor? Porque o que me roubava do Senhor era os anabolizantes. Ele não me roubava só porque ele estava fazendo mal para minha saúde. Eu gastava um baita de um dinheiro com isso, ou seja, ele estava roubando as minhas finanças. Eu podia estar investindo no reino, eu podia estar investindo na vida das minhas filhas, eu podia estar investindo no meu casamento. Não, eu estava investindo em drogas. Então foi o primeiro baque. Falei assim, quais as iguarias? Aí ele começou a abrir minha mente, porque eu nunca enxerguei aquilo como um problema, né? Aonde que eu comprava os esteroides? Né? Hoje, talvez se você utiliza, você compra na internet, a coisa chega na sua casa, você nem sabe de onde veio. Mas na minha época não tinha esse negócio de internet, a gente ia comprar lá com o cara que fazia o cambalacho, o cara que trazia do Paraguai, o cara, enfim. Ou seja, o mesmo cara que vendia esteroide para mim, ele vendia maconha, ele vendia êxtase, ele vendia cocaína. Sempre quando eu ia buscar lá uma ampola ou outra, tinha traficante, tinha prostituta, tinha travesti, tinha tudo, tinha polícia, sabe, era uma loucura. E eu achava aquilo normal, porque eu estava no ambiente errado. O ambiente, porque todas as pessoas que eu convivi faziam o mesmo. Afinal de contas, essa é a vida de um fisiculturista. A gente estava naquele meio, a gente não via maldade naquilo, não via problema. E aí foi esse lance. Então, o primeiro, eu tive esse encontro com Deus. E o segundo ponto, eu acho que eu já contei isso aqui, né? Porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, então foi o vídeo até que mais repercutiu aqui no meu YouTube até hoje, que eu falei que tomar anabolizantes podia dar cadeia, porque eu quase fui preso. Em 2017, 16, se eu não me engano, não, 17, uma outra pessoa que era do meu convívio teve um problema por causa de uma ampola, e eu fui ajudar essa pessoa, né, indo na delegacia. Quando o delegado viu meu tamanho, né, do jeito que eu tava, não sei o que, ele falou, opa, esse cara deve estar envolvido, e me colocou no processo, como se eu fizesse parte daquilo. Só que essa pessoa que estava com anabolizante também não era criminosa, ela comprou para ela usar, e era assim que a gente fazia, né? Eu tava indo lá buscar meus anabolizantes, ligava para os amigos da academia e falava assim, tô indo lá no fulano. Traz uma estano para mim, traz uma testosterona para mim. Tá? Os caras mandavam o dinheiro para mim, eu ia lá e comprava. Eu ia comprar o meu, já comprava de todo mundo. E nisso essa pessoa caiu. E eu apareci na delegacia, quase caí junto. E aí que eu fui entender, né, através de advogados, através do próprio delegado, que falou assim, você estava no lugar errado, com a pessoa errada, né? A gente não te pegou fazendo nada errado, mas nitidamente você faz, porque o meu corpo dizia isso. E aí ele foi me explicar, falou assim, cara, transportar, aportar, guardar, utilizar, tudo é crime. Por quê? Porque é um crime hediondo. Esse é um medicamento, esse medicamento é proibido no Brasil. Se ele é proibido no Brasil, ele é um crime. É como se você falsificasse aquele medicamento, blá, 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 blá. Já fiz um vídeo sobre isso, e você procura aqui no meu YouTube que você vai encontrar falando sobre esse assunto. E aí foi o porquê que realmente eu parei. Né? Eu parei porque eu tive meu encontro com Deus, e aí eu entendi que eu estava cometendo, além de tudo, um crime. Então, se você faz uso de testosterona, tudo isso, toda essa história, esse meu testemunho, é para que você entenda uma coisa. Não é proibido o uso se você for num médico. Se realmente você precisa, se realmente você quer melhorar sua performance, se você acha que isso que vai fazer a diferença, vai conversar com um médico do esporte, um endocrinologista. São os médicos que vão mexer com essa parte hormonal. O urologista, talvez, que vai mexer com a sua saúde masculina, né? Se você tem algum problema, tipo, você precisa aumentar sua libido, seu desejo sexual, mas você precisa ir no médico. Não vai por vias
de amigos, o que eu mais vejo hoje, comprei com meu primo, que meu primo falou que fez bem para ele, e ele compra com o colega ali da esquina, e cara, isso além de ser o crime, está destruindo a sua saúde. Porque você vai se tornar dependente químico disso daí. Porque a partir do momento que você usa, você nunca mais vai parar de usar. Você acha que eu saí da andropausa? Não existe sair da andropausa. Eu matei o meu corpo. Eu matei os meus hormônios. A minha fábrica não faz mais. Hoje eu sou dependente de fazer reposição hormonal. Eu demorei 1 ano e 3 meses para acertar a dose do hormônio junto com o médico, porque eu falei que eu não queria mais tomar por performance, eu queria só ter uma vida saudável. E a gente foi dosando aquilo, mas ele falou, cara, isso você entende que é pro resto da sua vida? Eu falei, eu entendo. Então antes que você chegue nesse lugar, jovem, porque eu tinha 35 anos, hoje eu tenho 46, para que você não chegue nesse lugar, porque assim, para você fazer reposição hormonal, vai chegar esse dia, mas esse dia vai chegar quando você tiver 60, 65 anos, não 40. Então, pensa nisso. Você precisa, se você acredita que isso que vai fazer diferença para você, busque num médico. Não faça por conta própria. Não precisa ter um testemunho de quase morte ou um problema de saúde grave para que você faça as coisas direito. Esse vídeo é mais para isso, para que você tenha clareza. Esse é meu testemunho. Eu hoje, graças a Deus, estou aqui para te contar essa história. Para contar que eu fui salvo, que eu fui liberto, né? Fui salvo por Deus, eu tenho vida, e eu fui liberto dessas drogas, porque eu não busco mais para esses fins. Hoje eu tenho uma vida saudável, buscando sempre o acompanhamento do meu médico, para que eu possa me manter saudável e longevo. Fechado? Se esse vídeo fez sentido de alguma forma para você, compartilha, meu irmão. Porque se você está fazendo isso, com certeza é porque alguém te indicou. Já manda para esse cara que te indicou, para ver se ele também pode ter o conhecimento e os olhos abertos. Compartilha com seus grupos do WhatsApp, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com quem você quiser. Faça com que essa mensagem alcance mais pessoas. Fechado? E se você ainda não deixou um like nesse vídeo, já deixa seu like aí, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas. Ele vai ver que esse vídeo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, e assim o nosso canal cresce mais. Fechado? Valeu! Nos vemos aí nos próximos vídeos.